Muito bem, meninas. Então vamos começar o nosso assunto de hoje. Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Quem tá ali? Tudo bem, pessoal? Ótimo, então. Então, hoje a gente vai falar então como que o medo de dirigir afeta outras áreas da vida, né? Porque é muito comum a gente achar a gente colocar cada problema num quadradinho, né? Bom, esse é o medo de dirigir, esse é o problema em outra coisa. Só que a gente não se toca que muitos problemas acabam afetando outros, né? Porque não tem como dividir a Tamires profissional, a Tamires esposa, a Tamires não sei o que. É a mesma pessoa, né? Então, o que ela vai fazer em uma área da vida vai afetar a outra, seja positivamente, seja negativamente, tá? Então, até falando um pouco o contrário disso, o contrário também acontece, né? Quando a gente melhora uma área da vida, as outras também melhoram, tá? Então, às vezes, se tu não consegue, se não está ao seu alcance melhorar naquele momento aquele problema, vai melhorando outras áreas da vida que ele vai afetando, tá? Tô aqui no Face também. Oi, Marta, tudo bem? Boa noite. Já ia dar oi aqui pro pessoal do Face, ela já tá aqui. Legal, então. O pessoal ali do Instagram também, ótimo. Muito bem. Então, primeiramente, e que tem muito a ver com isso, eu queria falar um pouco sobre como que eu construí, né, como que eu faço no detox emocional para o medo de dirigir. Por quê? Porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, tá? Então, assim, por mais que as técnicas para superar o medo de dirigir elas são muito eficientes, eu acredito que é o que eu trabalho no detox emocional para o medo de dirigir num trabalho mais profundo, tá? Oi, Kelly. Num trabalho que a gente faça procurando a causa, né? Procurando os bloqueios. Até esses dias eu falei para vocês de uma sessão promocional, né? E nessa sessão, só nessa a gente já consegue descobrir bastante coisa, tá? Porque eu faço tipo um raio-x da vida da pessoa, né? E ali a pessoa, ela mesma começa a identificar algumas coisas, né? Ah, tal coisa, né? Então eu acredito nesse trabalho mais profundo. Não acredito tanto em trabalhos muito que só vão assim na ponta do iceberg, né? Ah, eu só vou ver isso aqui, só vou ver o problema, vou tapeando, né? Como a gente diz, vou tapeando. Oi, Daiane, tudo bem? Então eu vou tapeando aqui, não acredito nisso, tá? Eu acredito num trabalho mais profundo, que é o que eu faço lá no Detox, tá? Então eu vou comentar sobre isso também, tá bom? Então vamos começar com os nossos slidezinhos aqui. Quem é do Instagram vai ver, quem é do Face não vai ver, mas vai ouvir, eu vou lendo o que tá acontecendo aqui. Hoje tem bastante slides, tá? Por quê? Porque eu vou trazer 10 coisas que nos afetam do medo de dirigir, tá? Coisas que nos prejudicam. Então, ó, como o medo de dirigir afeta outras áreas da vida, tá bom? E eu vou pedir ajuda para vocês, toda live que eu faço, tem alguém que fala, ai, Tamires, eu não consigo acompanhar, eu queria que tu deixasse ela salva, então eu já tinha avisado que eu não ia deixar salva, né? Deixo só por algum tempo. Oi, Débora, tudo bem? Mas, se vocês, depois dessa live, até acho que eu fiz um slide só para isso. Aqui, ó. Se vocês, depois dessa live, comentarem embaixo qual que é o maior aprendizado que vocês tiveram, eu vou, se tiver mais de 20 comentários, eu vou deixar salva, tá? Já que vocês me pedem bastante. E se vocês não puderem ver e ouvir aqui a live, por favor, vão me notificando, tá? Mas eu acho que tá boa a conexão, senão eu já vejo ali que começa a travar. Tá bom? Então me ajudem ali a saber, porque eu não tenho como saber, tá? Então vamos lá. Eu comentei pra vocês, né, de como que eu construí o detox emocional. E aí vocês devem pensar assim, mas o que eu tenho a ver com isso, né? O yoqueco, né? O que eu tenho a ver com isso?
Por que que eu gosto de fazer dessa forma? Porque uma coisa muito comum que acontece com quem não trata os seus medos a fundo é o medo ir mudando, né? Então é muito comum isso acontecer. Eu já vi eu como faço esse trabalho, nunca vi assim, né? Acontecer com as minhas clientes, mas eu já vi em livros, já vi outros profissionais relatando que, por exemplo, assim, não sei se isso já aconteceu com vocês, tenho medo de dirigir. Aí tá, eu faço logo uma técnica, tomo um chá, faço, sei lá, alguma outra coisa, tudo bem, tratei o medo de dirigir. Só que daí o medo muda. Ele se transforma em medo de avião agora, né? Ele se transforma em medo de sapo, ele se transforma em outro medo. Ele vai pulando de galho em galho, né? E isso tem a ver com o que? Lá na psicanálise, com a nossa personalidade neurótica, né? Nós somos neuróticos, todo mundo é. Né? Quem não é neurótico tem a psicose, né? Que é a pessoa esquizofrênica e tal, né? O vulgarmente chamado louco, né? Então todos nós somos neuróticos. Então isso é uma atitude comum do neurótico. Até que ele não tratar a fundo, não ver as origens dos seus problemas, acontece isso. Vai mudando, vai pulando de galho em galho. Né? Ah, aqui resolvi, então eu vou para outro. Então, por isso que eu acredito num trabalho mais a fundo, né? As técnicas ajudam, sim, mas para quem só quer trabalhar o medo de dirigir, quer ter alguma ferramenta, né? Eu ensino para os meus clientes também, principalmente quem está tirando a carteira, as técnicas são muito boas. Mas um trabalho mais profundo é o que eu acredito que vai solucionar melhor, tá bom? Então vamos pro próximo. Aqui, ó. Aí é uma pergunta que eu quero que vocês respondam para mim aqui no chat, aqui nos comentários. Qual é a diferença que você nota numa pessoa que dirige para uma que não dirige? Na personalidade dela, na liberdade dela, na autonomia, será que ela consegue fazer as mesmas coisas? Como que é essa pessoa? O que vocês percebem? Vou esperar os comentários de vocês. Por favor, me ajudem. Eu quero saber a opinião de vocês. Uma pessoa mais independente, isso, ótimo. Não entendi. Então, Daiane, qual que é a diferença que tu percebe numa pessoa que dirige para uma que não dirige? Né? Será que ela tem os mesmos recursos? Será que ela pode as mesmas coisas? A Bruna comentou, ela se sente livre. Ótimo. Isso, era mais ou menos essas respostas que eu esperava, né? A diferença de uma pessoa que dirige para uma que não dirige é isso, né? E é isso que eu vou comentar hoje. Que coisas, né, que o medo de dirigir afeta em outras áreas da vida. É assim que acontece, né? A gente percebo mais autonomia, mais independência e mais forte, sinto isso, se sente livre e independente para fazer suas coisas sem precisar de ajuda para os outros. Isso mesmo, isso mesmo. Então, por exemplo, assim, quando que eu não dirigia, eu via que eu tinha que fazer um planejamento muito maior do que eu faço hoje. Eu tinha que ver se o fulano, geralmente era meu marido, né? Se meu marido ia poder me levar para tal dia, para marcar no mesmo horário que ele ia poder, para não ser, era todo um esquema que eu fazia, né? E uma pessoa que dirige é um pouquinho mais fácil, né? Ela vai lá, faz, volta, pronto, acabou a história. E eu vejo isso, por exemplo, em médico, né? Eu tinha que marcar num horário até para ele não perder serviço, porque acabava que eu perdia serviço e ele também. Então, eu tinha que marcar o máximo mais tarde que desse para ele ir lá me buscar no trabalho, para depois ele me levar. E quando que eu passei a dirigir, isso ficou muito mais fácil. Eu já ia trabalhar de carro, eu saía a hora que precisava, voltava e ele não estava se preocupar com isso. Então era bom para mim e para ele também, né? A pessoa que dirige parece uma pessoa com praticidade resolvida. Isso, exatamente, Débora. E eu achei bem interessante esse teu comentário,
Porque isso não é só lá no dirigir, tá? A pessoa que ela consegue resolver, uma pessoa despachada, que nem a gente chama, não sei vocês como que chama. Oi, Paula, tudo bem? Uma pessoa despachada, ela consegue resolver melhor essa questão do medo de dirigir. Por quê? Por que será que isso acontece? Alguém tem algum palpite do porquê que isso acontece? Por que uma pessoa que ela botou assim, resolvida, né? Uma pessoa prática, o que será que acontece com essa pessoa? Alguém tem algum palpite? Eu já falei sobre isso nos meus posts, nos meus conteúdos. Eu sofro com isso tudo que for para fazer ou agendar tem que ser em turno do outro, ver se ele pode, se ele vai estar. É isso mesmo. Acontecia isso comigo também, tá? Então, por que uma pessoa que ela é mais resolvida é mais fácil para ela superar o medo de dirigir? Porque estar no trânsito é tomar decisões o tempo todo. Eu tenho que tomar uma decisão se eu paro, se eu viro à esquerda, se eu viro à direita, se eu vou adiante, né? Então comecem a fazer disso um hábito para vocês. Comecem a tomar pequenas decisões na vida de vocês. Uma pessoa que é muito indecisa, ela vai ter muita dificuldade no trânsito, porque uma pessoa indecisa não dá certo no trânsito. Tem que ser, E aí entra a técnica que eu sempre falo, do apenas confia. Apenas confia no que tu sabe. Apenas confia no que tá acontecendo, né? Se você acha que tem que ir adiante, vai. Assim tu vai exercitando o teu cérebro a ficar mais inteligente. Não que você seja burra, mas quando o teu cérebro te dá um palpite e você vai naquele palpite, no trânsito, né? Claro que decisões importantes não é assim que a gente resolve, eu tô falando no trânsito especificamente, você vai criando autoconfiança. O que é autoconfiança? É você fazer pequenas coisas que você tá indeciso, fazer pequenas coisas que você tem medo. É assim que a gente fica autoconfiante. Não é assim, da noite pro dia, hoje eu acordei muito autoconfiante. Não, é você saber que o que você sabe, você pode contar com aquilo. Que de fato isso você pode seguir. Tá bom, gente? Então vamos para o próximo. Então tá. Então a primeira coisa, primeira área da vida que nos afeta é a frustração de não conseguir dirigir, uma sensação de algo inacabado. Eu não sei vocês, mas quando eu tenho alguma pendência, eu fico com aquela sensação me incomodando, né? Eu tenho a mania que me ajuda muito a fazer listas de tarefas. E eu tô toda hora aqui olhando, então até que eu não acabe isso aqui, eu me sinto incomodada. É claro que existem N fatores, N situações, tem coisas que tem que esperar mesmo. Mas uma coisa que a gente vai arrastando com a barriga, eu não sei vocês, mas eu senti uma sensação muito ruim de, meu Deus, eu preciso dirigir, eu quero dirigir, eu preciso disso. Então aquela frustração de não conseguir, aquela coisa inacabada, né? Quando tem alguma coisa para fazer em casa e tu enxerga toda hora aquele negócio, tu pensa, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Parece que a coisa fica te provocando. Então é a mesma coisa aqui, tá? E essa frustração, ela pode reverberar para outras áreas da vida. Por exemplo, você pode se sentir, olha, gente, a minha foto ficou com filtro, que coisa mais fofa, ficou de lado, olha só que fofo. Então, por exemplo, tu pode ficar um pouquinho mais chateada no relacionamento por causa disso. E aí o que acontece? A gente começa a projetar em outras coisas. Começa a culpar o instrutor, o marido, o país, as leis, não sei o que, sendo que o problema é aqui, né? O problema é aqui. Ó, a Kelly disse que é igual, a Paula disse que também tem essa sensação, legal. Quando eu tenho algo para resolver e não consigo, eu fico me sentindo mal, assim como dirigir. Fico frustrada, parece que me persegue esse sentimento de não conseguir. Exatamente, né? E o que acontece? Por você não conseguir dirigir, você acha que não vai conseguir fazer outras coisas. A tua autoconfiança fica afetada. Você fica achando, porque eu não consigo dirigir, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Começa a achar um nada, né? Porque
só porque não dirige, né? Então essa é uma das principais que eu acredito que contamina muita coisa, é o que eu chamo de contaminação emocional, né? Contamina várias áreas da nossa vida, essa frustração, tá? Vamos ver aqui outra. Segunda área que nos afeta, ó, perdas financeiras, por exemplo, transporte e emprego. Eu já escutei isso de várias meninas, tá? Ah, eu gasto tanto com transporte, eu gasto tanto com ônibus, com Uber, com táxi, né? Principalmente quem mora em cidade pequena, mora em cidade grande, precisa se deslocar grandes distâncias, né? Emprego, quem já perdeu emprego não, né? Mas perdeu uma oportunidade de emprego porque não dirigia. Eu já me aconteceu isso, porque eu não dirigia, não pude pegar um outro cargo, né? Então é uma coisa que estaciona mesmo a nossa vida. Terceiro, em época de pandemia, agora tem que pegar ônibus lotado, Uber, né? Até eu falei com uma pessoa esses dias que falou que um taxista tinha pegado o vírus, né? Então pensa, coitado desse taxista, é o trabalho dele. Mas imagina as pessoas que pegaram o táxi junto com ele, né? Foram os caronas. Se a pessoa não se higienizou direito. Até eu recebi uma mensagem, compartilhei nos stories esses dias, não sei quem que viu, de uma menina que disse que pegou o vírus 2 vezes já. E ela disse que isso não teria acontecido se ela dirigisse. Olha só, né? Eu não sei direito o que aconteceu, porque ela não me falou. Ela só falou assim, né? Me mandou lá na lista de transmissão. Então, são coisas que hoje a gente vê que faz muita falta, né? Talvez lá atrás tu pensava, ah, não, eu dou um jeito com Uber, com ônibus, mas olha só, hoje, o quanto que isso faz diferença na nossa vida, né? Vamos ver o que vocês estão comentando aí. Afeta a autoestima, com certeza. Ah, legal, ó. A Paula disse que ela entra no carro, começa a suar, tem taquicardia. Então, Paula, eu já ensinei aqui o exercício da imaginação, tá? Não sei se tu já pegou alguma live minha que eu ensino. Se não, tem tudo lá explicadinho no curso Técnicas para Superar o Medo de Dirigir, tá? Tá lá no link da minha bio, se tu quer adquirir, tem tudo bem explicadinho. Já fiz umas sessões de terapia, em outras áreas eu me dou bem. Ótimo. Eu falo que estou calma. Eu falo, estou calma. Mas se tu não tá calma e tu tá falando eu estou calma, tu tá mentindo pro teu próprio organismo. Ele sabe que tu não tá calma. E aí a tendência é que essa ansiedade aumente. Tá? Eu sou autônoma e perco oportunidades todos os dias. Principalmente que é autônoma, você tem que fazer entregas, coisas assim, fica difícil, né? 4. Ajuda que pode dar a um familiar é limitada, né? Então, eu dependo de outras pessoas para levar esse familiar, por exemplo, a Marta comentou também, é horrível essa sensação, é isso mesmo, né? Por exemplo, eu recebo muitas mães ou, enfim, irmãs que têm parentes na família deficientes, né? Ah, eu preciso dirigir para levar esse meu parente para o médico, né, que tem que ir no médico, fisioterapeuta, blá, 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 um monte de coisa que tem que fazer. Então, a ajuda que pode dar é limitada, porque fica dependendo de transporte público ou depende de ambulância. Que nem, por exemplo, aqui na minha cidade, eu não sei quantas que tem, mas eu sei que deve ter o quê? 2, 3, e abrange várias cidades, né? Não é só a minha cidade. Abrange cidade vizinha, outras menores ao redor. Então, se tu depender dela, vai demorar mais para chegar. Então, se tu tem o teu carro, fica tudo mais fácil, tudo mais prático, né? 5, visitar os parentes é mais difícil. Isso acontecia muito conosco, comigo e com a minha mãe, né? Então a gente pegava o ônibus e ia até a cidade vizinha, onde que meus avós moravam, e a gente ia a pé, gente, na estrada de chão, colônia, um deserto, né? Porque as ruas que vão pro interior, as estradas, geralmente não tem muita moradia. É uma aqui, a outra lá,
a quilômetros de distância. Então, nós caminhávamos 8 quilômetros da cidade até o interior. Por quê? Porque a gente não tinha carro, minha mãe não dirigia, então era muito difícil essa questão. E se tu depende de transporte, também às vezes é muito caro, né? Você não pode levar uma quantidade de malas muito grande, porque é limitado, tu vai pagar para levar essa bagagem. Tu não pode passear dentro da cidade com o teu carro, porque não tem, né? Então tudo é mais difícil. 6. Não tem aquela sensação de realização por estar dirigindo o seu próprio carro. Se alguém aqui que está me assistindo já dirige, eu queria que comentasse como que é a sensação de dirigir o seu próprio carro, né? Eu tenho uma cliente que ela disse que o sonho dela é dirigir estrada, né? E com o rádio ligado e com o vento na cara. Então, parece uma cena de cinema, né? E eu também adoro fazer isso. Quando eu tô no asfalto, eu vou contar um segredinho pra vocês. Quando eu tô no asfalto, eu adoro aumentar o volume do rádio. Eu sou uma pessoa bem tranquila, sabe? Mas quando eu tô no asfalto, eu gosto de aumentar o volume do rádio. Não sei, parece que é melhor, dá uma sensação boa, né? Aí quando eu tô na cidade, quando eu não quero incomodar as pessoas, aí eu diminuo. Então aquela sensação de realização, nossa, a gente perde, sabe? Se a gente não enfrenta esse medo, se a gente tem esse medo de dirigir, né? Então essa sensação é maravilhosa e é coisas assim pequenas da vida que a gente pode estar se privando, a gente pode estar deixando de sentir porque a gente não dirige, né? Vamos ver. A Paula disse que é o sonho dela. Meu sonho é esse, ouvindo música com o vidro aberto, cantando. Já tenho até a música. Tem que ser uma música bem animada, né? Não pode ser uma música triste. Eu gosto de uma música eletrônica, gosto de um rock. Então tem que ser uma música boa, não pode ser uma música muito calma, que não é momento de calma. É claro que tu não vai ser que nem uma louca acelerando, não é isso que eu tô dizendo. Ó, a Paula disse que também tem a música, que legal. Gente, eu pedi lá pra vocês me sugerirem as músicas, então, ó, me falem que músicas são essas lá nos stories depois, que eu quero saber que músicas são essas. Isso, bem animada. Legal. Vamos pro próximo. 7. Fica sempre angustiada quando sai de carona com alguém. Geralmente, quem tem medo de dirigir é uma péssima carona. Tá? Isso, gurias, quero que vocês sugiram lá. Então, quem aqui sai com alguém na carona e fica, olha que vai bater, tá muito rápido, não sei o que. É o GPS ambulante, né? Mas o GPS, ele fala onde que você tem que ir. A pessoa não. A pessoa, além de falar onde que tem que ir, ela fala como que a pessoa tem que dirigir também, né? Eu era assim, gente. E vocês não têm noção. Hoje que eu dirijo, eu penso, meu Deus, como é irritante isso. É muito... E tu se desconcentra, sabe? E tu assusta o motorista também. Às vezes o motorista tá de boa, a pessoa do lado, não sei o que, não sei o que. E aí tu assusta o motorista, né? Mas eu sei como que é. Porque a gente tem medo e acha que tudo é um perigo, né? A Daiane disse que é o GPS do esposo. A outra Daiane disse que também. Legal. É assim, né, gente? Eu sei como que é. Uhum. É claro que hoje, se uma pessoa correr demais, fazer ultrapassagens perigosas, sabe, esse tipo de coisa, eu também fico com medo, né? Eu não gosto desse tipo de gente. Eu já digo, ó, meu querido, eu pretendo chegar viva. Então tu te acalme aí, né? Mas agora tem coisas, por exemplo, meu marido é um motorista muito prudente, né? Então não tem o porquê eu ficar enchendo o saco dele. Mas eu enchia muito o saco dele. Então, eu acabava atrapalhando ele. Até ele dizia, tu tá me atrapalhando, eu posso causar um acidente justamente pelo teu comportamento, tá? Então, isso é o que acontece muito, né? A pessoa fica com aquela angústia. Vamos ver a Kelly que é assim também. A Aline também. Eu falo toda hora. Ele fala, eu tenho retrovisor. Ai, ai, ai. Legal. Hoje eu até sou o GPS. Eu até sou o GPS do rolê ali, né? Mas é muito mais para eu avisar o que tá acontecendo. Que às vezes
a pessoa não consegue ver tudo lá no dirigindo e olhar no GPS, nem todos os GPS avisam tudo que tem. Então eu falo, ó, essa estrada tem que diminuir, lá pra frente vai ter isso, né? Então nesse sentido eu ainda sou, mas não pessoa ficar gritando que nem uma louca, né? 8. Fica refém de outras pessoas ou transporte público para trabalhar, né? Essa era uma angústia muito grande que eu tinha também, porque às vezes o ônibus atrasa, às vezes você tem que ficar mais tarde, às vezes você tem que chegar mais cedo. Aí eu dependia de carona, né? Ou dos colegas de trabalho, ou do próprio chefe. Já fiz o meu chefe acordar antes pra me levar de carona. Eu digo, vou fazer como? O ônibus não tinha, né? No horário que eu ia. E eu dirigi, não dirige, como é que vamos fazer? Aí ele tinha que ir também. Então a gente fica refém dos outros, né? Ou você tem que dirigir, você tem que ir no médico e tem que voltar, aí fica aquele esquema, né? Às vezes perde um tempão só porque depende ali do transporte. Quando eu tava fazendo autoescola, deixa eu ver o que eu fazia. Eu perdia 2 horas de serviço, porque começava às 7h30 e a prova era 9h30 por aí, então eu perdi aquele tempo inicial, porque eu podia ir trabalhar e depois ir pra prova, mas como eu não dirigia, né, eu tava fazendo a prova da autoescola. E daí quando terminava, eu tinha que pegar o ônibus, só que eu terminava tipo umas 10 horas. E o ônibus, ele saía, não sei se era 11 ou 11h30. Então várias vezes eu atravessei a cidade. Então eu saía da outra cidade, que é só lá que tem prova, e vinha pra minha cidade, a pé. 40 minutos eu caminhava na estrada de chão, né? Eu chegava aqui, era umas 11, 11h30, então o mesmo horário que o ônibus estaria saindo de lá. Então olha quanto giro, né? Claro, naquele momento eu não tinha muito o que fazer, porque eu tava fazendo a prova, não tinha o que fazer. Mas se se fosse algum outro esquema parecido, ia ser igual, né? Vamos ver. A Daiane, quanto mais ela vê as lives, mais vontade tem de dirigir. Essa é a intenção, tá, Daiane? Como eu sei que um dos problemas que mais afeta as pessoas é a acomodação, meu intuito aqui é fazer vocês saírem dessa acomodação. Se vocês soubessem, gente, só um pouquinho. A quantidade de direct que eu recebo por semana de pessoas que nem são minhas clientes, que só de ver as lives, de ver os posts já estão dirigindo, eu fico muito feliz, né? E às vezes eu chego em alguns lugares na cidade e eu nem sei que a pessoa me segue, né? Porque eu não tenho como acompanhar todo mundo. Aí as pessoas me falam, olha, eu acompanhei a tua live, acompanho o teu Instagram ou Facebook, e com as dicas que eu peguei lá eu já tô dirigindo. Eu fico, nossa, fico muito feliz, fico muito realizada, sério mesmo, fico muito feliz. Então não percam nadinha, tá? Legal, fico bem feliz, tá? Então vamos para os próximos aqui. 9 e 10. Então 9, a gente tem liberdade de horário, né? Eu quantas vezes ia num lugar e queria ficar mais, porque eu sou aquela que chega ou antes ou no horário, que eu não sou uma pessoa atrasada, e eu quero ficar até o final. Eu aproveito tudo. Eu sou aquela que chega nas festas amanhecendo, né? Eu gosto de aproveitar tudo, gosto de ver lá, conversar com o pessoal, interagir, né? Gosto de aproveitar tudo. Então, quantas vezes a gente vai em algum lugar, tá de carona, e a outra pessoa quer ir embora? Mas eu fico louco. Uma vez, eu fui num casamento e a gente foi de van. Eu jurei que eu nunca mais ia de van. Nunca mais. Tu quer, né, economizar e vai com a van, às vezes ser meio longe, né? Quando começou a festa em si, o pessoal foi embora. Mas eu fiquei muito doida. Eu disse, não falei pro meu marido, nunca mais eu vou de van. Nem que a gente tenha que pagar um motel. Então a gente não tem essa liberdade de horário. Tem que depender dos outros, a hora que vai, a hora que volta, né? Às vezes a pessoa atrasa, aí tu fica como atrasado do rolê, né? E o décimo que eu elenquei ali é que o medo de dirigir, ele sempre vem acompanhado, né? É difícil eu encontrar uma pessoa, assim como a amiga falou ali em cima, eu acho que foi a Paula, que só tem medo de dirigir.
é bem difícil, tá? A maioria das pessoas tem outros medos também. Por quê? Porque vem da mesma causa, ou porque vem da mesma história de vida, né? E a pessoa não se dá a chance de olhar para aquilo e trabalhar, tá? Então é bem comum eu trabalhar o medo de dirigir e o medo de altura. O medo de dirigir e o medo de temporal. O medo de dirigir e o medo de sapo, né? É bem comum isso. Então começa a olhar, né, o que tá vindo acompanhado ali o teu medo de dirigir. Será que ele só tá o medo de dirigir e pronto? É bem raro isso acontecer, tá? Então geralmente a pessoa ela leva esse medo para outras áreas da vida. Vai acontecendo outras coisas ali, tá? Então sempre prestem atenção nisso, porque ele sempre vem acompanhado, infelizmente. Certo, moças do meu coração? Vamos ver o que mais que eu preparei aqui pra vocês. Aqui, ó. Legal. A Paula disse que só tem esse medo, né? Mas é o mais forte. Mas provavelmente esse medo ele te afeta em outras áreas, né? Não é só no trânsito em si, né? Vai afetando em outras áreas, infelizmente, tá? Então agora o que eu quero pedir para vocês? Eu quero que vocês comentem qual que é o maior aprendizado que vocês tiveram nos comentários dessa live, não agora, calma os ânimos. Espere eu publicar, não ser aqui no Facebook tem como, então quem tá assistindo no Facebook pode comentar que vai ficar. Esse aqui não, os comentários ao vivo não ficam, tá? Então depois que eu postar essa live, comenta qual que é o maior aprendizado. E se tiver 20 comentários, eu deixo a live por mais de 24 horas, tá? Vocês sempre me pedem, queria que você deixasse a live salva, né? Então tá, eu vou deixar a live salva para sempre, entre aspas, se tiver 20 comentários, tá? Então peço a colaboração de vocês que Deus vão poder aproveitar melhor essa live. Tá bom, lindonas? Qualquer dúvida, me mandem na caixinha de perguntas que eu vou adorar responder. Tá bom? Beijão pra vocês. Até mais.